Então, nós pedimos, né, o ultrassom dessa paciente e veio essa imagem aí. Esse é um corte transverso, né, um corte transversal da tireoide, usando um transdutor linear. Esse é o lobo direito da tireoide, o istmo, lobo esquerdo. Esse arco ecogênico aqui com uma sombra suja é a traqueia. Então, esse foi a imagem que ela trouxe para a gente. E como você descreveria a tireoide dessa paciente no seu laudo? Você descreveria com múltiplos e pequenos cistos, uma tireoide aumentada e hiperecogênica, um exame normal, uma tireoide aumentada e hipoecogênica, ou uma tireoide atrófica? E aí, doutora Cris, o que a senhora acha dessa imagem? Isso, Lucas. Realmente a maioria aí acertou, né? Observe que nós temos uma glândula que ela tem um aumento de volume, que é bem perceptível quando a gente analisa aqui no istmo. Isso. Exatamente, você percebe que o istmo está espessado. Se a gente comparar aqui com a escala de profundidade, daqui a aqui tem 1 centímetro, o istmo deve ter uns 9 milímetros, 8 milímetros aí, mostrando então realmente o aumento difuso da glândula. A ecotextura da glândula é heterogênea, né? E a ecogenicidade está diminuída. Compare a ecogenicidade com o músculo pré-tiroidiano ao lado. Percebe? Normalmente, a glândula normal ela é bem mais ecogênica do que a musculatura pré-tiroidiana. E aqui nós temos uma ecogenicidade quase parecida, pouquinha coisa a mais. Além disso, a gente percebe várias áreas, pequenas áreas hipoecóicas, né, dispersas por todo o parênquima, que não são nódulos verdadeiros, são áreas pseudonodulares. Bom, com essas características, a ultrassonografia, a gente fecharia com um diagnóstico de uma tireoidite aguda. Então, aumento do volume, heterogeneidade e hipoecogenicidade. Lógico, se a gente correlaciona isso com os dados do laboratório, né, com o aumento do TPO, então agora a gente pode pensar numa tireoidite de Hashimoto. Muito bom. Doutor Adriano, alguma consideração? Então, excelente, Cris. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos de tireoidite Hashimoto, né, para a gente fixar as alterações mais relevantes no ultrassom, né? Então, nós podemos observar aqui uma glândula já bastante heterogênea, aumentada de volume, hipoecogênica, né? Lembrando, como a Cristina falou, sempre comparar com a musculatura adjacente, né? E depois ela começa a aparecer essas finas traves ecogênicas de permeio, determinando, então, o aparecimento daquelas imagens que simulam nódulos, os pseudonódulos, né, os falsos nódulos. Então, nós podemos ver aqui uma área bem hipoecogênica, mal definida. No vídeo também nós podemos observar várias imagens semelhantes. Com a evolução da doença, a gente consegue ver que a ecogenicidade ela aumenta um pouco, né? Ela fica mais ecogênica, os pseudonódulos ainda ficam bastante evidentes, marcantes, e aí, mais tardiamente, essa glândula começa a reduzir de tamanho. Perceba aqui na última imagem a glândula bem menor, heterogênea, mais ecogênica. Às vezes é difícil, às vezes até de identificar. Então, nós colocamos ali uma imagem, um desenho para poder aí identificar a glândula com maior facilidade. Cris, você tem alguma outra observação sobre esses casos? Isso é importante, o que a Adriana falou, é muito importante, né? Porque, veja, a tireoidite Hashimoto, ela não tem um único padrão ultrassonográfico de apresentação. O padrão ultrassonográfico depende do tempo de evolução da doença, depende da resposta autoimune da paciente, depende se a paciente está fazendo tratamento ou não, né? Então, a gente vai encontrar desde uma glândula aumentada de volume hipoecogênica, até no final, numa fase crônica já bem distante, né, uma glândula com volume reduzido e hiperecogênica atrófica, né, passando por todas essas etapas. Muito bom, doutora Cris. Então, a gente viu aí a evolução de uma tireoidite, né, na imagem de ultrassom. E, bom, o estudo Doppler teria alguma aplicabilidade nesse caso? Responda aí, pessoal. Sim, não, talvez, às vezes, não sei, ou não se usa Doppler em tireoide? Veja, o Doppler é um recurso que a gente tem no nosso equipamento que nos auxilia em todas as situações, né? Em todos os órgãos, isso é genericamente. E aqui, além na tireoidite, numa fase inicial, além do aumento do volume, a heterogeneidade, a hipoecogenicidade, nós vamos perceber que ao estudo Doppler existe um aumento da vascularização nessa fase inicial. A glândula da tireoide, normalmente, ela tem uma vascularização predominantemente mais periférica.
E observe que, neste caso aqui, a gente tem um aumento da vascularização central. Ora, isso é uma avaliação subjetiva que a gente tem. Se a gente quiser quantificar esta modificação da vascularização, a gente pode avaliar o pico de velocidade sistólica de uma das artérias tireoidianas. Pode ser a superior ou a inferior. O que é importante? A gente sempre lembrar que a gente tem que fazer a correção do ângulo. Esse ângulo tem que ser menor que 60 graus. Nós vamos perceber que na tireoidite de Hashimoto, nessa fase aguda, vai existir, além do aumento da vascularização difusamente, um aumento da velocidade do pico sistólico, mas é um aumento discreto, que geralmente ele não passa de 50 a 60 centímetros por segundo, né? E o Doppler nos auxilia muito nesta avaliação subjetiva e quantitativa e também no diagnóstico diferencial. O que você pensa disso, Adriano? Excelente, Cris. A única coisa que a gente tem que lembrar é que esse aspecto vascular da glândula muitas vezes se assemelha a outra patologia autoimune, que é a doença de Graves, né? Então, no paciente, na fase inicial da doença, quando não recebeu nenhum tratamento ainda, ele pode apresentar aquelas características típicas, né, físicas, né, aquele aumento, principalmente, do volume tireoidiano, ósseo, e a glândula no ultrassom vai parecer muito semelhante, hipoecogênica, aumentada de tamanho, lembrando do istmo, né, que é um dos parâmetros mais importantes para avaliação de ósseo, então vai estar com certeza acima de 6 milímetros, né, a textura bastante heterogênea, hipoecogênica, e aí, ao realizar o Doppler, é muito semelhante com essa fase da tireoidite, né? Aparece essa hipervascularização ao Doppler colorido, né? Que nós chamamos de inferno de Dante, ou como aquele termo que é usado também na cintilografia, inferno tireoidiano, né? Percebam nesse exemplo que o pico de velocidade sistólica da artéria tireoidiana, lembrando que melhor angulação é aquela tireoideia inferior, ela está bem diferente do paciente com Hashimoto, né? A gente consegue identificar, na grande maioria das vezes, velocidades acima de 70 e, na prática, mesmo acima de 100, como mostra esse caso, né? Cuidado, como a doutora Cristina falou, não podemos esquecer de ajustar o ângulo, senão a gente não obtém a velocidade real arterial, né? Então, com essas alterações da vascularização e a clínica associada, né, num caso diferente da nossa paciente, aí sim, com o Doppler colorido, com essa alteração difusa, a gente até pode suspeitar de doença de Graves. Então, sim, né, o Doppler não só deve ser feito, como é muito importante, né? Aí, como ficou a descrição do laudo dessa nossa paciente? É uma tireoidite aumentada de volume, heterogênea, hipoecogênica, apresentando difusamente pequenas áreas mal definidas hipoecóicas. Não foi observada lesão focal bem definida. E a conclusão ficou com uma alteração ecotextural inespecífica, sugestiva de tireoidite aguda, que, como a doutora Cris bem falou, somado aos exames de laboratório, fechamos com uma tireoidite de Hashimoto. Então, como deveríamos proceder o tratamento? Apenas observação, hormonioterapia, Lugol, radiodoterapia ou cirurgia? Olha só que interessante as respostas. Olhando aqui a percentagem das respostas, a gente pode ver como é difícil fazer o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então, quando lá na nossa pós-graduação, a gente discute essas situações à exaustão, né? Porque existem aqui, a maioria dos colegas aqui, do pessoal que está participando, 60%, indicou a hormonioterapia. Mas 1/3 dos colegas indicou a observação. E a gente vai explicar isso daqui a pouquinho, mas eu queria só comentar um pouquinho mais as respostas, né? O Lugol, a gente tem que entender que o Lugol não tem valor nenhum para tratamento de doenças de tireoide no nosso meio, né? Eventualmente o Lugol pode causar até dano à glândula tireoide. A radiodoterapia, no caso, ela só teria valor se a paciente, poderia ser discutida a indicação da radiodoterapia somente se a paciente apresentasse hipertireoidismo. E a cirurgia, evidentemente, que não traria nenhum benefício para o paciente. Vamos mostrar o próximo slide, Lucas? Então, vejam só, aqui nós podemos inferir, essa paciente ainda não tem todos os critérios
para a gente dizer que ela tem um hipotireoidismo subclínico, né? Porque, afinal de contas, o TSH dela é um TSH normal, bem no limite superior da normalidade. E ela, o mais importante de tudo também, ela não tem sintomas de hipotireoidismo. Então, essas situações, elas têm que ser levadas muito em conta quando nós vamos conduzir o tratamento de uma paciente como essa. Mas ela tem anticorpos antiperoxidase elevados e tem um ultrassom que está fortemente sugestivo da paciente ter uma tireoidite, então a gente pode levar em conta que essa paciente tem uma tireoidite de Hashimoto, com uma situação que ainda não está em hipotireoidismo, e a gente tem uma situação aí borderline, tem uma função tireoidiana normal e o hipotireoidismo subclínico. O próximo slide, Lucas, ele vai nos ajudar um pouquinho mais, e veja que interessante, né? Essa paciente, ela tem um TSH de 5,3, né? Então, essa primeira linha aqui dessa tabela mostra que ela tem uma chance muito importante de desenvolver hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo manifesto. A linha de baixo também mostra que ela tem também uma chance muito grande de desenvolver os sintomas de hipotireoidismo por causa dos níveis de TSH. Outras consequências a longo prazo para esta paciente, pela idade dela e pelo nível de TSH, como a tendência à doença coronária, problemas cardíacos, AVC e diminuição da função cognitiva, além de fatores cardiovasculares, no caso dela especificamente, a chance disso acontecer é muito menor. No entanto, tudo isso deve ser levado em conta quando nós vamos determinar o melhor tratamento para essa paciente. E uma coisa que a gente fala muito também, quando a gente está discutindo os casos e no que se refere a tratamento do hipotireoidismo, é o desejo do paciente. Como a gente comenta, os tratamentos, hoje em dia, eles são muito individualizados. Mostra o próximo slide para a gente, Lucas, por favor. E vejam só. Então, esta paciente, na situação do TSH que ela apresenta, ela tem... ela não tem sintomas manifestos de hipotireoidismo ainda, mas ela tem uma dosagem de anticorpo aumentado, né? E ela já tem um aumento difuso da tireoide. Vejam aqui, bócio aqui. Então, nessa situação do TSH dela, entre 4,5 e 6,9, é uma situação em que você tem que levar em conta a possibilidade de tratamento. No caso específico dela, nós optamos por indicar um tratamento clínico para ela, reposição de levotiroxina. Mas eu queria dizer que aos colegas que indicaram apenas a observação, que eles não estão equivocados, não, que é uma opção terapêutica válida na situação em que a paciente se encontra.